Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, por favor. Aleluia. Mateus 8, nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1 até o verso de número 4. Mateus 8, verso de número 1 até o versículo de número 4. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos. O texto da palavra de Deus diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso. Em outra versão vai dizer assim: um leproso se aproximou de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, Aleluia, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Antes de você se assentar, eu gostaria de te dar o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é as mãos estendidas de Jesus. Eu gostaria que você dissesse essa palavra para alguém antes de se assentar e diga isso para ele: Jesus vai estender as mãos para você. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Para quem estiver com a Bíblia, se for possível deixá-la aberta no texto que nós fizemos leitura, Mateus ele está aqui registrando no capítulo de número 8 aquilo que começou no capítulo de número 5. No capítulo de número 8, o texto vai dizer que Jesus ele está descendo do monte. Só que em Mateus capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, Mateus vai registrar assim: e Jesus subiu ao monte. E o que Jesus foi fazer no monte? Nesse tempo, nessa hora e nesse dia, Jesus ele vai pregar um sermão que ficou o sermão mais conhecido de toda a história, o Sermão do Monte. Toda a doutrina cristã ela está baseada em Mateus capítulo de número 5 até o capítulo de número 8. Então, quando Jesus ele sobe ao monte, ele sobe com a finalidade de pregar a palavra, ensinar aos seus discípulos. No capítulo de número 8, Mateus está dizendo que agora chegou a vez de Jesus descer, porque há uma grande verdade: todos nós temos momento que a gente sobe, mas todos nós temos momento que a gente desce. Isso faz parte da nossa vida. Jesus ele subiu, mas Jesus também desceu. A vida é assim, Edson. Tem momentos que a gente está lá em cima, mas tem momentos que nós estamos lá embaixo. E o texto vai registrar que quando Jesus ele desce do monte, por que ele subiu? Ele subiu também outras vezes para buscar a presença do Pai, para orar, porque Jesus sabia que ele precisava ter alguma coisa para poder dar. E Jesus ele tinha, porque ele subia para a presença do Pai para poder buscar. E quando Jesus descia, Mateus vai registrar que uma grande multidão agora acompanhou Jesus. Só que o texto é sugestivo a partir do verso de número 2, que o texto vai dizer que essa multidão acompanhava Jesus de longe. Mas a partir do verso de número 2, Vitor, vai tomando notação aí. A partir do verso de número 2, o texto vai dizer que se aproximou de Jesus um homem leproso. E eu gostaria de deixar 3 atitudes aqui que esse homem ele vai ter. 3 atitudes muito simples. A primeira atitude no verso de número 2, o texto diz que ele se aproximou de Jesus. Aí tem uma vírgula
e o texto vai dizer assim: e o adorou. Na continuação o texto diz assim, dizendo: Senhor, se quiseres. Então ele teve três atitudes. Qual que foi a primeira atitude? A primeira atitude, ele se aproximou de Jesus. Vamos dizer todos juntos isso, diga assim: ele se aproximou de Jesus. Para ensaio ficou muito bom. Agora vamos todos repetir. 1, 2, 3. Ele se aproximou de Jesus. A segunda atitude que ele vai ter, ele vai adorar o Senhor Jesus. A terceira atitude, ele vai reconhecer, e ele também foi humilde, ele teve humildade, porque na sua palavra ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser. Ele não manda, mas ele pede. Ele não dá ordem, mas ele suplica. Ele diz assim: o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor faz. E por saber que o Senhor pode, que o Senhor tem e que o Senhor faz, se o Senhor quiser, eu também quero. Então o Senhor pode me tornar alguém limpo. Primeira atitude, ele se aproximou. Segunda atitude, ele adorou. E terceira atitude, ele reconheceu. Irmãos, eu quero acreditar, e acredito nisso piamente, que todos nós que estamos aqui nessa noite temos o desejo de se aproximar de Jesus. Sim ou não? Sim. Todos nós, de alguma maneira, de algum modo, temos o anseio, o desejo, e queima no nosso coração a vontade de se aproximar mais da pessoa bendita do Senhor Jesus. E esse homem vai nos mostrar a maneira como que ele se aproxima de Jesus. Por qual motivo? Porque existem muitas pessoas que de maneira legítima estão desejosas de se aproximar de Jesus e ter uma vida com Jesus, ter uma vida com Deus, um relacionamento sincero, viver para o Senhor. Muitas pessoas têm esse desejo, mas a questão é que o problema está no olhar em que a pessoa deseja se aproximar de Jesus. Por qual motivo? Porque em primeiro lugar, elas querem se aproximar de Jesus, deixando de fazer algumas coisas, e então elas começam a fazer alguns cálculos, e dentro desses cálculos elas começam a fazer uma balança, uma medida e um peso, a dizer assim: eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso largar isso, eu preciso acertar tal coisa na minha vida. E depois desses cálculos feitos, elas querem vir até a pessoa bendita de Jesus. Só que nenhuma chamada na Bíblia aconteceu desse modo. A chamada de Mateus, no capítulo 9, na sequência desse texto, vai nos mostrar essa realidade. Porque o Senhor Jesus, ele tinha entrado numa cidade chamada Cafarnaum, e ali tinha um homem que estava paralítico, e o Senhor liberou uma palavra de cura sobre a vida deste homem. Mas de repente Jesus, ele está andando pela cidade de Cafarnaum, e ele avista na coletoria um homem que está lhe cobrando impostos. Sabe qual que foi a palavra de Jesus para esse homem? Ei, Mateus, segue-me. Nenhum momento do texto nós vamos ver Mateus fazendo algum tipo de cálculo, Mateus dizendo assim: eu vou perder tal cargo na coletoria, eu vou perder tal recurso, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo. Não, imediatamente Mateus ouviu a voz daquele que estava lhe chamando. Sabe qual que é a problemática? Que a motivação do coração está naquilo que eu devo fazer, e a motivação não pode estar naquilo que eu devo fazer. A motivação tem que estar na voz que está me chamando para poder segui-lo. Aleluia! Eu já conversei com pessoas, e eu já conversei com vidas, e eles me disseram assim: pastor, sabe o que é? É que eu preciso pagar algumas contas, então eu preciso resolver algumas questões da minha vida, e é por isso que eu não posso ir para o culto hoje. Pastor, sabe de uma coisa? Eu preciso resolver algumas questões aqui primeiro, e depois que eu resolver essas questões aqui, eu vou até a casa do Senhor.
Senhor, para adorar a Jesus, para buscar a sua presença. A problemática está no cálculo que algumas pessoas estão fazendo, e por fazerem cálculo não conseguem vir à casa de Deus, porque não estão conseguindo ouvir a voz que está chamando para poder seguir na presença bendita de Jesus. Qual que é o exemplo que eu te dou? O exemplo maior é a vida do jovem rico, porque o Senhor Jesus vai liberar uma palavra sobre a vida desse jovem. E sabe o que Jesus vai dizer para ele? Filho, vem filho, e me segue. A voz foi liberada no ouvido dele. Só que ele sentou, e sabe o que ele começou a fazer? Começou a fazer cálculos. Ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu tenho uma fazenda para me cuidar. Sabe de uma coisa? Eu investi na bolsa esse ano. O CDB está rendendo 101% no PagBank. Sabe de uma coisa? Porque a Ana leu o texto hoje aqui sobre Mamon. Sabe de uma coisa? Eu preciso investir nisso. Eu preciso investir naquilo. E ele começa a fazer cálculo. E o problema é que quando a gente começa a fazer cálculo, a gente deixa de ouvir a voz daquele que está dizendo: vem me seguir. Deus, é verdade. E a voz do Espírito Santo continua a ecoar sobre a sua igreja: vem me seguir. Se você ficar fazendo muito cálculo, você não vai dar ouvido à voz que está te chamando. É porque o cálculo é esse, o cálculo é aquele, o cálculo é aquele outro. E a gente, por fazer tantos cálculos, a gente deixa de seguir a voz certa de Deus, que está dizendo: vem me seguir. Eu tenho uma obra para fazer sobre a sua vida. Eu tenho uma obra para fazer na sua casa. Eu tenho uma obra para fazer no meio da tua parentela e no meio da tua família. Mas a gente está fazendo cálculo. Será que dá para ir na terça? Será que dá para ir na quinta? Será que dá para ir no sábado? Será que dá para ir no domingo? E você não está mais ouvindo a voz dizer: vem, porque eu estou te chamando. O Senhor está dizendo: para de fazer cálculos e só atende a voz que está te dizendo: vem, 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 vem. Porque Ele está te chamando. Aleluia. Só que uma das coisas maravilhosas que acontece na vida desse homem, que no verso de número 2, o texto diz assim: que ele se aproximou de Jesus. Diga assim: ele se aproximou de Jesus. Uma palavra muito delicada do sermão. Diga assim para ele: irmãos, vamos nos aproximar mais de Jesus. Isso. Ele se aproximou de Jesus. A mentalidade dele, irmã Eliane, não estava assim: eu preciso deixar isso, eu preciso largar isso, eu preciso ajeitar isso para se aproximar de Jesus. Os olhos dele estavam fixos em Jesus, e por os olhos dele estar fixo em Jesus, ele vai viver algo que ele precisa deixar. Aleluia! Por qual motivo? Porque ele vivia em algum ambiente que era um ambiente bem complicado. O leproso, ele vivia em um ambiente de isolamento social. Naquele período e naquela época não era nada fácil para um leproso. Por quê? Porque os leprosos, eles não poderiam se aproximar das cidades. Eles não poderiam se aproximar de lugares. Eles não poderiam se aproximar de pessoas que estavam saudáveis. Eles não poderiam ter um contato com essas pessoas. Não poderiam. Eles viviam em leprosários. Eles viviam nas estradas. Eles viviam em áreas de isolamento. E eles viviam num vale que era chamado Vale dos Imundos. Só que uma das coisas mais maravilhosas, que quando ele começa a se aproximar de Jesus, ele vai se afastando de certos ambientes que estão contaminados.
Eu preciso liberar essa palavra de Deus. E eu sinto que Jesus está sobre essa palavra aqui. Enquanto sua mentalidade está assim, eu preciso deixar isso, eu preciso fazer isso. Talvez você vai continuar vivendo num ambiente difícil, preso num ambiente difícil, preso a amigos difíceis, preso a palavra difícil. Mas se você focar os seus olhos em Jesus e dizer assim: eu preciso me aproximar de Jesus, se prepare para viver um desprendimento de ambientes que estavam contaminados e não te cabe mais lá, não cabe. Quantos estão entendendo essa palavra aqui nessa noite? Quem pode levantar as mãos para dar glória ao nome de Jesus? Enquanto você se aproxima de Jesus, os ambientes os ambientes contaminados vão ficando para trás. Sabe qual que é, irmão? Eu gostaria de pensar com você. Eu não vou me ser longo, você é rápido e objetivo. Priscila, eu gostaria de pensar com você aqui. Pensa comigo na vida desse homem aqui. Pensa comigo, porque você imagina esse homem vivendo em grupos, esse homem vivendo com pessoas que tinham só o mesmo problema no ético dele. Ele olhava para o lado, um estava coçando a perna, outro coçando a cabeça, lepra por todo o corpo, envolvida com pano, sangrando, não poderiam ter contato com ninguém. Agora me diga uma coisa: que tipo de palavra de motivação vinha daquele ambiente? Era só palavras negativas, era só dizendo assim: rapaz, me dá um pedaço dessa faixa aí. Rapaz, era só um ambiente contaminado. E ele não estava focado em sair desse ambiente. Sabe em que ele estava focado? Em se aproximar de Jesus. E quando ele começou a se aproximar de Jesus, o ambiente estava aqui. Ele começou a se aproximar de Jesus, o ambiente foi ficando para trás e ele foi se aproximando mais da pessoa bendita de Jesus. Se prepare para viver mudança de cenário sobre a fáscia, a lubricante revicília. Existe ambiente que não te cabe mais. Pega essa palavra. Existem lugares que não te cabe mais, porque são palavras negativas, são palavras de pessoas frustradas, são palavras de pessoas que estão decepcionadas, magoadas. Vai conversar com alguém que saiu da igreja que está decepcionado. A igreja não presta, a igreja não serve. Mas conversa comigo, com você, que estamos todos os dias aqui. Nós vamos dizer: vem para a igreja, Deus tem uma palavra, Deus tem renovo, Deus tem transformação. Se prepare para viver mudança de cenário. Quando você começar a se aproximar da pessoa bendita de Jesus. Eu quero me aproximar. Tem mais alguém que quer se aproximar de Jesus? Se prepare para viver mudança de cenário em nome de Jesus. Se prepare. Isso vai exigir posicionamento de você. Isso vai exigir que você foque naquilo que é certo. Porque se para você está tranquilo, esse ambiente contaminado, tem alguma coisa errada, não é com o ambiente. Tem alguma coisa errada comigo e com você. A partir do momento que nós se aproximamos de Jesus, Priscila, imagine ele indo até Jesus, a multidão cercando Jesus. Jesus, depois de pregar um sermão extenso, um sermão longo de 2 capítulos, aproximadamente capítulo 5 ele inicia, só no capítulo 8 que ele está finalizando. Depois de Jesus ter dado esse sermão, uma multidão está em volta de Jesus, mas só tem um homem que está doente, Aleluia. que está com desejo no coração de se aproximar de Jesus. Por favor, irmão, receba essa palavra. Só você e Deus sabe as feridas e as dores que você tem vivido e passado. Então, por favor, existem momentos que você não pode dar ouvido para certo tipo de ambientes que estão contaminados. Por favor, só você e Deus sabe as lutas e as adversidades que você e a sua digníssima esposa teve que passar para vocês chegarem até aqui. Só vocês dois sabem disso.
Então não permita que pessoas que estão contaminadas venham palpitar no seu casamento. Eu sinto de Deus de te falar, sabe como eu sinto? Não permita que pessoas contaminadas venham dar pitaco naquilo que está funcionando na sua vida. Não permita, coloque uma barreira. Coloque uma barreira se preciso for. Só Deus e você sabe o que você passou com os seus filhos para chegar até aqui. E aí você vai permitindo que pessoa contaminada vai dando pitaco na sua vida. Aí você vai se contaminando com o ambiente também. Tem pessoa que não sabe que a gente passa no meio da nossa parentela e a gente está orando pela conversão, pedindo para que o Senhor alcance. Aí chega alguém e diz assim: não, isso aí não vale mais a pena não, você está investindo à toa. Está repreendido Satanás. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor vai purificar esse ambiente em nome de Jesus. Deus está falando, se aproxime dele. Ambientes contaminados vão ficar para trás, irmão. Não permita que esse ambiente te contamine. Não permita. Em nome de Jesus. Diga assim: a primeira atitude dele foi se aproximar de Jesus. Se de fato você quer também isso, diga assim: eu também vou me aproximar de Jesus. Diga assim: e se eu me aproximar de Jesus, os ambientes contaminados ficarão para trás. Recebe essa palavra, Vitor. Recebe essa palavra, igreja. Recebe essa palavra, jovens. Se aproximem de Jesus e os ambientes contaminados vão ficando para trás. Assim diz o Senhor. Diga assim: segunda atitude. Quem quer mais ouvir a palavra? Aleluia. Vamos mais um pouco, vem, vamos mais um pouco. Segunda atitude, diga assim: ele adorou. Pergunta para o seu irmão: você já adorou a Deus hoje? Pergunta aí, humildemente. Se não adorou, a gente vai aprender com o homem que estava leproso. O texto vai dizer no verso de número 2. Quem está comigo no verso 2? Primeira atitude, ele se aproxima. Segunda atitude, ele adorou. Ele prosseguiu, ele se colocou de joelho com testa no chão. E você sabe que Deus me deu uma palavra muito forte a respeito de adoração. A adoração ela não tem somente a ver com música, com hinos, com cantos. Não é. Porque como se não poderia um surdo adorar, o mudo adorar, o cego adorar, não está enxergando, não está ouvindo, não está vendo. A adoração ela vai além de uma música. A adoração é aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó, lá em Sicar. Deus busca, não é adoração. Eu já ouvi gente dizendo: Deus está atrás de adoração. Nunca foi. Deus está atrás de adoradores. É diferente. Deus não busca adoração, sabe por quê? Porque lá no anjo, 24 horas, tem seres celestiais dizendo: ele é santo, ele é santo. Lá no céu não tem falta de adoração, mas ele busca verdadeiros. O anjo não sabe o que é agonia, irmão. O anjo não sabe o que é luta, não sabe o que é prova, Alex. Não sabe o que é amanhã tem que pagar uma conta, não sabe o que é isso. O anjo não sabe o que é isso. Mas eu e você sabe o que é luta, o que é prova. E sabe o que é um verdadeiro adorador? Que não importa o momento, a prova, o lugar que esteja, ele vai adorar o nome bendito do Senhor para sempre. O verdadeiro adorador. Mas eu gostaria de te dar uma palavra de adoração por intermédio da música. Projeta aqui, Mário, se você puder abrir a sua Bíblia, segundo Crônicas 20, do verso de número 20 ao 22. Olha que coisa fantástica. Aleluia. Ele se aproxima e ele adora. Mas não pode deixar acesa, senão os irmãos não conseguem ler a Bíblia deles. O texto diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me,
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Verso de número 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Diga assim, cantores. Ele ordenou cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa. E saindo diante dos armados. Por favor, irmão, diga assim, ó, os cantores foram à frente daqueles que estavam armados. Quem pegou isso aqui? Quem pegou isso aqui? Pegou isso aqui? E dizendo, louvai ao Senhor. Ó, os cantores ficam ligados. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso número 22, para fechar. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor colocou emboscada contra os filhos de Amon e contra os de Moabe das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu vou explicar isso aqui. Amon e Moabe, os da montanha de Seir, se levanta contra o exército de Israel. E Josafá se vê acuado e ele vai apregoar um momento de oração e de jejum diante da congregação. A Bíblia vai nos dizer que Deus toma um homem chamado Jaziel, o espírito dele é envolvido pelo Espírito de Deus, e ele se levanta no meio da congregação e profetiza para Josafá, dizendo: Josafá, nesta peleja você não vai precisar pelejar, você vai ficar de pé e você vai ver o livramento que o Senhor tem para dar. Só que Deus deu uma profecia para Josafá, mas deu a estratégia direto ao coração de Josafá. Josafá falou assim: tudo bem, eu recebi a profecia da parte de Deus, agora eu preciso colocar em prática aquilo que eu recebi da parte de Deus. Todo o exército da terra. Nós vimos agora recentemente, infelizmente, essa guerra que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. O que vai à frente? Vai à frente o batalhão do BOPE, com HK, vai com fuzil, vai com armas violentas e pesadas. E tudo que tiver na frente, eles vão derrubando, e do outro lado também é a mesma coisa. Eles estão trocando tiro para lá e para cá. E todo o exército que se preze, ele coloca suas armas à frente. Mas Deus vai usar a vida de Josafá e vai dizer assim: hoje a estratégia vai ser diferente. Hoje eu não quero que coloque armas e espada à frente. Hoje nós vamos inverter. Os cantores vão à frente do pelotão, e aqueles que estiverem armados vão atrás dos cantores, porque os cantores vão à frente e eles vão adorar o nome santo do Senhor. Enquanto eles estão adorando o nome do Senhor, o Senhor se manifesta no meio da congregação e começa a confundir o exército inimigo. É por isso que você não entendeu a dificuldade que você está hoje de louvar a Deus. É só por isso. Você não entendeu ainda a dificuldade que está para que o seu louvor suba diante do trono de Deus. É porque existem inimigos nesse mundo espiritual que está guerreando contra, está pelejando contra. E sabe que por muitas das vezes a gente diz assim: eu vou usar a minha espada, eu vou usar a minha arma. Só que a arma da noite não era espada, não era tipo de arma comum. Sabe qual que era a arma que eles tinham? Bota os cantores na frente, bota os adoradores na frente. E quando os adoradores entenderem o campo espiritual que eles estão envolvidos, aí o Senhor vai abrir o céu. Aí a batalha vai ser vencida. Mas enquanto os cantores não entenderem que eles precisam ir à frente, guerreando, para que o mundo espiritual se abra, a gente vai estar aqui, ó, batendo espadão todo. Só que faça. Nessa noite o Senhor está dizendo: quer ter vitória? Bota os cantores na frente. Quer ter vitória? Adora o nome de Jesus primeiro. Quer ter vitória? Louve ao nome de Jesus primeiro.
aí o céu vai se abrir e o Senhor vai confundir todo o cenário do maligno em nome de Jesus. Enquanto a espada estiver batendo aqui, não tem céu aberto, viu? Até é difícil dar glória a Deus agora, né? Enquanto tem espada batendo, não tem céu aberto. Assim diz o Senhor. Mas se colocar cantor discernindo o ambiente, se colocar adorador discernindo o ambiente, eu quero ver Amon vencer. Eu quero ver Moabe pelejar. Eu quero vir na montanha de Seir, porque eles já estavam no encalço e Josafá estava com medo, irmão. Dizendo assim, quer saber? Eles já estão ali, já estou quase conseguindo ver eles. O problema não é ter medo, o problema é o medo te paralisar. Sabe o que Josafá vai fazer? Bora colocar o povo para orar, bora colocar o povo para jejuar, bora colocar o povo como os adoradores na frente. E então eu começo a entender que não é só tocar no teclado, não é só colocar uma nota no contrabaixo. Eu começo a entender que não é só a gente abrir a boca e dizer assim, ele é santo. Se não tiver verdadeira adoração, o céu fica fechado. Mas se aquele que está dedilhando o teclado entender que ele é um adorador verdadeiro, a cada dedilhado que ele dá, nesse mundo espiritual se invade, a luta fica travada. Mas o Senhor abre o céu e começa a confundir o reino do inimigo. E quando a igreja se junta em louvor e adoração, eu quero ver Satanás ficar aqui no nosso meio. Eu quero ver Satanás ganhar alguma guerra aqui no nosso meio. Eu quero ver Satanás ter vantagem aqui no nosso meio. A minha pergunta é: ei cantor, ei adorador, você vai entregar o verdadeiro louvor para o Senhor hoje aqui? Ou vai querer vencer essa guerra na sua espada? Terceira atitude desse homem: ele reconheceu o senhorio de Cristo e foi humilde. É o que nos falta. Falta nos reconhecer que Jesus é o Senhor. Você quer ver algo que não precisa muito? Eu, como pastor, me sinto motivado de dizer para os irmãos, assim como os salmistas faziam quando eles estavam subindo em cântico ao Senhor. Os salmistas no Salmo de número 3, 33, Salmo de número 100 e tantos outros, eles vão ser usados por Deus. Eles vão dizer assim, olha, quando vocês entrarem na casa de Deus, vocês têm um louvor, vocês têm um cântico. Quando vocês entrarem na casa de Deus, vocês levantem a mão, porque vocês estão diante da majestade de Deus. Quando vocês adentrarem na casa de Deus, vocês coloquem diante dele o seu clamor, a sua súplica, os seus pedidos. Eu, como pastor, é minha motivação fazer isso para os irmãos. Só que, irmão, quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor, ninguém precisa falar. Só de adentrar essa porta aqui, a gente diz assim: o Senhor está nesse lugar. Nós somos igual Jacó, Deus está aqui. Eu nem sabia que Ele estava nesse lugar. Quando a gente adentra por essa porta e sabe que Deus está aqui, nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. E quer saber? Aí não tem lugar mais para a gente não. Se Ele é Senhor, Ele precisa ser adorado. Se Ele é Senhor na minha e na tua vida, nós precisamos entregar um verdadeiro louvor para Ele. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele vai ter muita humildade. Ele vai dizer assim para Jesus: olha, se o Senhor quiser, eu estou nesse estado, sabe? Estou leproso, olha como está a minha pele, estou longe da minha família, não estou conseguindo cultuar, estou longe do templo, estou vivendo fora da sociedade. Ele poderia colocar muitas justificações diante de Jesus, só que ele vai dizer assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O texto vai dizer no versículo de número 3: e Jesus, estendendo a mão. Aqui está o tema da pregação. E Jesus, estendendo a mão. Estender a mão aqui nessa palavra quer dizer colocar a mão em direção para ajudar. Jesus está vendo a necessidade desse homem, está vendo que ele se aproximou, está vendo que ele adorou, está vendo que ele reconheceu, e está vendo que ele foi humilde. E por ele ter tido todas essas atitudes, sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai estender as mãos em direção da vida daquele homem.
E o texto vai dizer que Jesus tocou a vida daquele homem. E quando Jesus tocou a vida daquele homem, Jesus liberou uma palavra sobre a vida daquele homem. E Jesus disse para ele: eu quero que você fique limpo. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Naquele exato momento, aquele homem ficou limpo. Naquele exato momento. Depois que aquele homem se aproximou, depois que ele adorou, depois que ele reconheceu e depois que ele foi humilde, o texto vai dizer que teve mãos estendidas sobre a vida dele. A pergunta que eu faço: quantos querem ter a mão de Deus estendida sobre a sua casa? Eu vou melhorar isso. Quantos precisam que a mão de Deus se estenda sobre a sua família? Quantos precisam disso? Vou melhorar mais isso. Quantos precisam que a mão de Deus se estenda sobre os seus recursos financeiros? Quantos precisam disso? Quantos precisam que a mão de Deus se estenda sobre a sua saúde? As mãos do Senhor. O Senhor está falando comigo e com você. É só você se aproximar. É só você adorar. É só você reconhecer. E é só você ser humilde. Está lhe faltando humildade. Está lhe faltando humildade. Em reconhecer que Ele é Senhor. O texto diz: estendeu as mãos para ajudar. E eu finalizo aqui com uma aplicação muito simples. Há 2000 anos atrás, a profecia de Isaías 14 dizia que ele estaria com as suas mãos estendidas. João vai dizer que ele precisava ser levantado sobre o madeiro, porque quando ele fosse levantado sobre o madeiro, ele atrairia todas as pessoas sobre si. Há 2000 anos atrás, Roma achou que estava vencendo. O império das trevas, ao perceber que Jesus estava sendo levantado sobre o madeiro, achou que estava vencendo. Mas há 2000 anos atrás, Jesus, ensanguentado, estava com as mãos estendidas sobre o madeiro. Glória a Deus. E as suas mãos estendidas estavam dizendo assim: hoje eu quero lhe ajudar. Alguém precisou estender as mãos no madeiro para que cada um de nós recebêssemos o seu auxílio. O verso de número 4, Jesus disse para ele: olha, agora que você está indo embora para sua casa, você vai fazer o seguinte: você vai se apresentar ao sacerdote e depois você vai apresentar uma oferta, porque Moisés mandou assim na lei. Ele deveria se apresentar ao sacerdote, porque o sacerdote é quem permitiria com que ele voltasse para a sociedade. O sacerdote ia conferir se de fato ele estava curado. Eu repito, o sacerdote conferiria se ele estava de fato curado. O sacerdote avaliaria se não tinha nenhuma mancha branca, se não tinha pus ou sangue. E depois de avaliar, o sacerdote dizia: trouxe a oferta? Ele disse: trouxe a oferta. A oferta representa a vida espiritual daquele homem. Sabe o que Jesus estava fazendo na vida desse homem? Reabilitando a vida dele por completo. É um homem que estava distante da sua família, um homem que estava distante da sociedade, um homem que estava distante da sua vida espiritual. Agora Jesus estava dizendo: se prepare que eu vou devolver tudo de novo para você. Tudo de novo para você. Uma das coisas lindas que eu acho que acontece dentro da igreja, é algo fantástico, sabe por quê? Porque eu acredito que os presídios, eles cumprem os seus papéis que precisam ser cumpridos, e a pessoa que precisa ficar ali o tempo que precisa ficar cumprido, ela fica. As clínicas de recuperação têm o seu papel, os hospitais têm todos os seus papéis. Só que, irmãos, só existe um ambiente que eu conheço até hoje, porque a pessoa ela pode ir presa e ela não ser reabilitada na sociedade.
Ela pode ir presa e ela pode novamente continuar os seus delitos. Quando ela sair da cadeia, ela pode voltar a fazer tudo novamente. Uma pessoa pode se internar no Alcoólicos Anônimos, até mesmo por entorpecente. Quando sair, ela cair e voltar a fazer tudo novamente. Uma pessoa pode ir para o hospital receber remédio, mas depois ela pode ter um problema no meio do caminho. Mas irmãos, uma pessoa ela pode vir do mundo. Uma pessoa pode vir do mundo do jeito que for, caída, mentindo, prostituindo, bebendo, jogado na sarjeta, mas aí ela ainda dentro da presença da casa de Deus, se assenta nesse plano, começa a ouvir o Evangelho habita dentro do coração dela, a palavra de Deus vai morada dentro do coração dela. Aquele que roubava para de roubar, aquele que fazia coisas erradas para de fazer, porque o Evangelho é o único que reabilita o homem novamente para entregar ele de novo para a sociedade. O Senhor está dizendo: eu vou trazer algumas coisas novamente para a sua vida, porque você se decidiu cumprir a minha palavra. Se prepare para viver um ambiente de reabilitação da parte de Deus. No seu lugar, fique de pé. O único ambiente que eu conheço de verdade, irmão, que reabilita alguém. Se eu fosse dar o microfone aqui para que cada um desse o seu testemunho, e dissesse assim: pastor, eu já fui um mentiroso, eu gostava de mentir. Na verdade, as pessoas mentem para ganhar vantagem, não é isso? Elas mentem com a intenção de ganhar vantagem. Se eu desse o microfone para alguém aqui, ia dizer: pastor, sabe de uma coisa? Alguns anos atrás, se mexesse comigo, eu resolvia na bala. Meu negócio era assim, eu resolvia desse jeito. Se eu desse o microfone para alguém que tinha algum problema com droga, com bebida, ia dizer: sabe, pastor, eu vivi uma vida profana, eu gostava de me deleitar nos prazeres dessa vida e da carne. Só que essa mesma pessoa que tem essas debilidades, essas fraquezas, teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E agora dá o microfone para essa pessoa, e essa pessoa vai dizer assim: pastor, Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou o ambiente difícil que eu vivia. E sabe de uma coisa, pastor? Nem de mentira eu gosto mais. Sabe de uma coisa, pastor? Hoje eu faço, eu sinto, vejo que alguém está fumando uma coisa, isso me dá nojo, me dá até uma ânsia dentro do meu estômago. Sabe de uma coisa? Aquele ambiente que me fazia tão mal, hoje eu me afasto. Sabe por quê? Porque o único local que pode regenerar uma pessoa se chama Evangelho, Palavra de Deus. E aí você tem pessoas realmente que foram transformadas e pessoas que foram curadas. 3 atitudes na vida desse homem: ele se aproxima, ele adora e ele reconhece. E os ambientes foram mudados sobre a sua vida. Eu declaro, em nome de Jesus, que você viverá mudanças da parte de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda a Jesus.